Bom, vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos a todos, todos novamente, muito bem-vindos. Olha, eu vou colocar aqui em cima dos vídeos aí importantíssimos para vocês. Eu tenho um livro escrito sobre isso e todo mundo lê, ninguém entende. É difícil. E eu já estou falando há quase 1 hora, né, por causa daquilo lá. E não tem noticiazinha, não tem furo de reportagem, não tem. O objetivo nosso aqui é ensinar vocês a importância do Bolsonaro, por que nós votamos em Bolsonaro, como que nós vamos salvar o país, como é que nós vamos construir uma nação melhor para nós e para os nossos filhos. Então tá aqui em cima os livros, eu vou tentar pôr, às vezes não dá tempo, vou tentar pôr inclusive a indicação de vários e vários livros sobre aquele assunto lá, de como é essencial, imprescindível você entender. Estou olhando para cá porque a câmera do telefone é aqui, viu, pessoal? Eu nem sei olhar a câmera aqui, ó. Então tem que olhar para cá. De como é imprescindível vocês entenderem a importância da religião. Não tem nada a ver com a fé de cada um, certo? Não tem nada a ver uma coisa com outra. E eu não dou a mínima se a pessoa gosta ou não gosta, fica brava comigo, não gosta. Eu estou professor, eu vou lá, eu faço a prova e aí eu dou a nota. Se quiser aprender, aprenda. Se não quiser, vai tirar 0 na prova, não vai aprender nunca, vai continuar sendo escravo de petista. Depois vocês, na outro vídeo eu fiz a prova, anotem as perguntas, podem me falar as respostas e eu vou dizer se está certo ou não. Simples assim. Se está certo ou não. Se você acertou, eu dou um certo, não é isso? 0, 10, né? Vale um ponto cada pergunta, se tiver 10. Se tiver errado, é um X. Errado. Não é a minha opinião, não é a sua opinião sobre nada. Aqui pouco importa a identidade religiosa de cada um, a fé de cada um. O que me interessa saber é que nós todos temos uma identidade religiosa e nós todos somos inimigos do comunismo. Porque ele é o nosso principal inimigo e quer destruir todos nós. É disso que se trata. Tá bom? O pessoal tem me pedido, pessoal, então vocês vão me dar licença de ensinar coisas que talvez muitos saibam. Eu acredito que são pouquíssimos que sabem, de fato, enfim, sobre nazismo, fascismo e comunismo, que é esse o título. Agora, se a gente quiser ficar falando navio de petróleo, que foi, que aconteceu, que não sei o quê, isso pouco importa. O Bolsonaro sabe, o governo sabe, vai investigar, faz parte da máfia da Venezuela, da China, eles não vão pagar o prejuízo que causaram, então não tem para quem ficar falando isso, a não ser dizer que é um ato de guerra, um grande ato de guerra. Estou gravando aqui? Estou gravando. Aqui acho que eu virei o celular ao contrário, eu fico olhando para o lado aqui. Porque não é uma câmera, é um celular, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu tenho que falar de uma forma simples para as pessoas simples, humildes, entenderem o que é. Muita gente quer entender e não consegue. O que é o comunismo e o que é o nazismo? Uma coisa é o que é ensinado nas escolas, nas faculdades, o que os seus filhos estudam. Outra coisa completamente diferente é o que eu ensino aqui, o que o Olavo de Carvalho ensina. Se você for falar o que eu ensino para cá, o que eu ensino aqui, em qualquer discussão na família, com petista, essa gente ignorante, eles vão rir de você, o cara ainda vai pegar o Google, lá o computador, vai dizer aqui, ó, tá escrito aqui, ó, o fascismo, o nazismo é um movimento de direita, tá escrito no Google. Por quê? Quem que escreve isso? É toda a esquerda do mundo. Então todas as informações sobre isso no mundo e nos livros de história foram colocadas lá pela esquerda comunista. Então isso aqui a gente faz para você sair da Matrix mesmo, para você ver que você vive num mundo de mentiras, que você foi enganado, que os livros de história estão enganados e os seus filhos estão sendo enganados. Tá bom? Esse é o objetivo aqui nosso. Só arrumar isso aqui, pessoal. Bom, enfim, aí. A doutrina comunista do Lula, de praticamente 90% dos políticos do Brasil hoje, e de 100% de todos os partidos políticos do país, de 100% de todos os políticos do Brasil nos últimos 30 anos, esse é o comunismo, todos eles defendem o comunismo, portanto são inimigos do país, são ateus, inimigos de cristãos, inimigos dos seres humanos. Esse é o comunismo do Lula, ao contrário do que disseram para você. Quando que surge o comunismo? Surge em 1917, na Revolução Russa, na Rússia.
A Rússia era um país muito diferente do resto do mundo. A Rússia era um país extremamente antigo, o povo vivia como escravo, porque tinha grandes imperadores tiranos. Isso muito antes do comunismo, de direita e esquerda. Muitos grandes, uns foram muito bons, outros muito maus para o povo, grandes tiranos que mataram pessoas demais. E aí surge dentro da população uma ideia de que vamos derrubar esses tiranos e criar um governo do povo. E assim surgiu o comunismo. Os bolcheviques, mencheviques e bolcheviques, depois eu explico essa diferença. Mas os bolcheviques venceram, derrubaram o imperador, que era um bom imperador, não era um tirano. Mas, enfim, vinham sofrendo porque a Rússia era um país muito antigo, atrasado, não se modernizava, faltava comida, invernos rigorosos. Então, surge o comunismo, uma salvação. Olha, o governo do povo. O povo derruba o rei, mata a família inteira, um sangue, uma coisa terrivelmente sanguinária. Enfim, aí surge o comunismo, entendeu? Esse é o comunismo. Uma ideia baseada no livro de um sujeito chamado Karl Marx, que para eles é o herói, é a Bíblia do Lula, desse pessoal. Para nós sabemos, historiadores modernos, que é o primeiro manual de extermínio dos seres humanos do mundo. Enfim, eles baseiam todo o comunismo nesse livro, que ensina como exterminar seres humanos aos milhões e milhões. Imediatamente, quando o povo russo põe os comunistas no poder, eles chegam à conclusão que eles colocaram o próprio anticristo no poder, o demônio no poder. Porque imediatamente o comunismo começou a perseguir, matar religiosos, destruir igrejas e religiões, porque o comunismo é ateísta, baseado no livro do Karl Marx, desse filósofo, um lixo. Mas não vem ao caso aqui falar agora do Karl Marx. Toda a obra do Karl Marx, que inspirou o comunismo, ele é baseado na ideia de Platão. Dois filósofos gregos, Platão e o aluno dele, Aristóteles, tá bom? Platão dizia o seguinte: o que você gosta, o que você quer, o que seus filhos querem, o jeito que você quer criar sua família, que você quer ter o seu carro, sua casa, o seu dinheiro, isso aí não interessa. Você tem que viver que nem uma abelha, trabalhar, ganhar R$50 por mês e tudo pertence ao Estado. O Estado dá para você R$50 por mês, seja você médico, pedreiro, alfaiate, arquiteto, professor, engenheiro, enfim. Você ganha R$50 por mês, veste a roupa que dá, o Estado, o governo dá. Essa é a doutrina do Lula, pessoal. O governo te dá a comida, ali R$50 por mês, mais uma migalhinha, um rolo de papel higiênico que precisa passar o mês inteiro. É assim o comunismo. E aí ele diz que todo mundo tem que viver assim, como se fosse abelha, trabalhando numa colmeia para sustentar a rainha, que é o Lula, né? O governo, todos os ditadores comunistas. O aluno dele falou: não, tá errado, mestre Platão. O Aristóteles diz: não, cada indivíduo é um indivíduo. O que eu gosto é que é importante. Não interessa se eu não quero fazer o que o outro quer. Eu quero fazer outra coisa, eu quero ser médico, eu não quero ser dentista. Eu não quero ganhar R$50 por mês, eu quero ganhar, ficar rico, eu quero comprar, ser jogador de futebol, Esse é a doutrina do Bolsonaro, do Aristóteles. A doutrina do Lula, do Platão, que diz que você tem que trabalhar como uma colmeia, como uma abelha. Tá bom? Simples assim. Nessa doutrina que você pode fazer o que você quer, que é a do Bolsonaro, da direita, conservadora, liberal, você pode ter o seu Deus, você pode criar os seus filhos, ter liberdade, e essa é a direita. E a esquerda qual que é? Que é a esquerda que escraviza seres humanos para que esses seres humanos façam exatamente o que o governo quer. Essa é a diferença entre esquerda e direita, tá bom? Simples assim. A gente chama essa doutrina da esquerda de coletivismo. Por quê? Porque é o coletivo que importa. O individualismo não interessa. Se você quer melhorar de vida, você é pobre, negro, sai da favela, quer melhorar de vida e ficar rico, você não pode. Você é proibido no socialismo, no comunismo do Lula. Entendeu? Nessa doutrina do Lula. No capitalismo, você pode nascer numa favela, que nem aquele Dr. Ray, né, que ele sempre fala, nasceu numa favela do Rio, foi estudar nas principais faculdades do mundo, em Harvard, lá, fez 2 faculdades e se tornou um milionário. Esse é o capitalismo do Bolsonaro, da direita conservadora. Essa é a direita. A esquerda comunista é essa que diz que você tem que ser um escravo do governo. Simples assim.
Qualquer coisa que você ouve diferente disso é mentira. Então, você tem o comunismo, que é o quê? Uma forma de coletivismo, né? Que pensa desse jeito. O governo, o Estado manda na sua vida, não é você. É na direita conservadora, liberal, na economia liberal, quer dizer, liberal, você faz o que você quer com o seu dinheiro. É na direita do Bolsonaro, liberal, que você é livre para fazer o que você quer, melhorar de vida e dar a vida que você quer para os seus filhos. Na esquerda comunista, você vive como escravo, fazendo, e o Estado diz o que você vai fazer, os seus filhos vão fazer. Certo? O comunismo é a única forma de coletivismo que existe? Não, de jeito nenhum. Como o Kim Kataguiri aqui, o Caio Coppola, que defende o Partido Novo, que é comunista, são todas outras formas de coletivismo mas eles são liberais na economia. Sim, são liberais na economia, mas os restos dos valores são da esquerda comunista. Todos os valores. Tá bom? Depois a gente explica melhor sobre isso. E fala com calma, senão não dá tempo de eu explicar. É o tal do socialismo fabiano. Então, surge o comunismo na União Soviética dos bolcheviques. E logo depois disso, ele se espalha pelo mundo, e aí o imbecil lá começa a aparecer ditador em todo lugar. Sempre pelo mesmo motivo. A Alemanha, por exemplo, perde a guerra, porque a Alemanha era sempre o império que queria mandar em todo mundo, queria dizer o que todo mundo tem que fazer, e na Itália não era diferente. E por que eu vou falar disso? De nazismo e de fascismo. Porque é ensinado nas escolas que o nazismo e o fascismo são movimentos de direita. Mas nós ensinamos aqui a verdade. São movimentos de esquerda, são formas de coletivismo. Tem nada a ver com direita, absolutamente nada a ver. Aí eles pegam o seguinte, igualzinho aqui eles falam que o Lula é preso político, que teve impeachment da Dilma, que é golpe, que o Lula é preso político, né, que o Lula é inocente, que o Bolsonaro matou a Marielle. É a mesma história, pessoal. Então você tem um sujeito maluco que lá na Alemanha, que a Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra Mundial, você tem milhões e milhões de pessoas, soldados que voltaram da guerra armados, sem comida, sem casa, sem nada, nas ruas. Um maluco que nem o Hitler fala, não, vamos dominar o país aqui, derrubar esse governo que está aí, porque tinha vários, tinha um governo ali, mas já tinha outros partidos políticos no país, e tinha inclusive os comunistas. E aí os comunistas se opõem a essa história também, falam, não, mas se opõe ao governo, mas se opõe à ideia dos nazistas também. Até certo ponto, não, porque não é assim que faz, é do meu jeito que faz. Mas os dois queriam, tanto os comunistas na Alemanha quanto os nazistas, os dois são partidos socialistas, são comunistas, mas brigam entre eles, pelo poder, do jeito que brigou aqui, PSDB, PT, tem nada a ver uma coisa com outra. Aí os nazistas tomam o poder, e eles criam exatamente o mesmo governo que tinha na Rússia bolchevique, na Rússia comunista. É o Estado que manda na vida de todo mundo, mata todos os inimigos. Sou eu, o governo, o Estado, que vai dizer para você o que você tem que fazer da vida. Tá bom? Então o nazismo é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. É o PT. Só que não é por causa do nome. Se você falar isso num churrasco, usar a família e não explicar, não vai entender. Não é por causa do nome. O nome já diz que é um partido comunista, socialista. Não existe partido socialista que seja de direita, pelo amor de Deus. Tem no nome Nacional Socialista. Porque tem o nome nacional, a esquerda criou essa mitologia de que ser nacionalista é de direita. Ser nacionalista, os comunistas, os bolcheviques eram nacionalistas também. Nacionalista quer dizer, nós vamos defender o nosso país, do czar, do imperador russo, defender o país, o povo. São nacionalistas, não quer dizer nada. E aí eles apelidaram todas as revoltas contra o comunismo no mundo de nacionalismo. Então, enfim, como tem um Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, eles querem dizer que isso é de direita e absolutamente é ridículo falar uma coisa dessa. Então o Partido Nazista é isso, um novo modelo do coletivismo. E o Hitler, que criou o nazismo, que todo mundo fala que é um movimento de direita, é esse movimento da esquerda comunista. Aí ele fez a mesma coisa que todo comunismo faz, acaba com todas as religiões, e ele tinha uma formação católica, cristão, o Hitler, porque todo mundo tinha na época, né, o grande cristianismo no mundo todo.
E aí ainda vem a esquerda imbecil falar que ele era católico, por isso que ele fez o que fez cristão. Ele destrói toda a igreja católica, o cristianismo, persegue e mata todo mundo, e ele pega um monte de símbolo ocultista, por exemplo, que nem os símbolos da maçonaria, símbolos ocultistas de outras religiões, da Índia, da China, do Nepal, enfim, da Escandinávia, dos vikings, ele mistura tudo isso com símbolos cristãos, ele cria uma nova religião do partido nazista, tá bom? A mesma coisa que o comunista faz. Ele muda tudo ali, cria, e aí depois deixa uma religião mais ou menos ali para o povo achar que tem uma religião, depois de matar todos os religiosos, e aí ele cria aquela religião e assim fica. O Hitler fez o que fez, e quando ele era um jovem ainda, que ele queria tomar o poder, o principal ídolo dele, a principal referência dele, era o Mussolini, um ditador italiano, comunista, que depois criou um partido igual o Hitler fez e colocou o nome de fascismo. O Mussolini na Itália, outra forma de coletivismo. Fascismo vem de fasce e graveto. Se você põe um graveto, você quebra fácil. Se você puser um monte de graveto, você não consegue quebrar. Já expliquei isso aqui, mas para quem nunca viu, estou explicando novamente. Então, fascismo vem de fasce, de graveto. Então, qual que era a ideia? Que coletivismo. Se todo mundo, o povo viver junto, fazendo todo mundo a mesma coisa, a nação vai ser mais forte. Aí só o Lula da vida, o ditador, enriquece, os amigos dele, o povo todo trabalha como escravo, que nem a abelha operária. Tá bom? Esse é o fascismo. A mesma forma de coletivismo. Então, assim, aí vem esses idiotas, aí, esses moleques formados no Brasil, em história, que nem eu falei de uma amiga que está na Bahia, o filho é formado em geografia, mas você pergunta para o sujeito, ele não sabe que existe comunismo no mundo. Eles estudam, entendem tudo da geopolítica no mundo, como se a geopolítica tivesse sido determinada sem a presença do comunismo. Quer dizer, uma besta, né? Um animal ignorante. Então, você tem o Mussolini disputando na Itália do mesmo jeito com os comunistas, e ele cria um novo partido comunista com o nome de fascismo para tomar o poder. Depois é óbvio que ele briga com os outros comunistas, porque os comunistas querem chegar ao poder com outro nome, com o nome de comunista, e ele criou, porque ele foi expulso do Partido Comunista na Itália. O Mussolini, como todos os outros grandes ditadores, Lenin, Stalin, Fidel Castro, Che Guevara, Mao Tse Tung, Pol Pot, todos os grandes, pesquisem esses nomes, estudem esses nomes se você quer entender de política. Todos os grandes líderes comunistas, ditadores, assassinos, eles eram assassinos antes de chegarem ao poder. Uma das poucas exceções à regra é esse Lula, por exemplo, porque o tempo mudou, o mundo hoje é outro. Mas os demais sempre foram assassinos de aluguel, mercenários. Eles eram contratados pelo Partido Comunista, vai lá, mata todo mundo, mata aquele. Aí, torcicolo. Foi mais ou menos o que o Lula fez aqui também com os inimigos dele. Mas esses não, esses eram assassinos de verdade, matavam todo mundo. Depois fala, esse cara é bom para matar, bota ele no poder. O Mussolini é exatamente a mesma coisa, ele era um assassino. Ele faz parte, vem de uma família, deixa eu só ver o tempo aqui. Ele vem parte de uma família que foi perseguida a vida inteira por ser comunista na Itália. Pai, mãe, avós, tio, tia, sobrinhos, primos, todos foram presos por serem comunistas. Comunistas. Inclusive ele foi preso várias vezes. Então, todo comunista é aquela história, não respeita a vida humana. Além de ter esse caráter ruim, violento, e ser comunista e ter sido preso, perseguido, toda a família dele, ele era esse animal violento. Ele espancava as mulheres, estuprava, ele casou com a enteada dele depois, casou várias vezes, espancava as mulheres, tirou a mulher do pai dele, casou com a esposa, até que ele vai para a cidade, ele sai do interior, vai para a cidade para trabalhar no jornal comunista, o principal jornal comunista do país, na Itália, inimiga do governo. E ele fica ali. Aí o próprio Partido Comunista, vejam bem, entendem que ele é um cara extremamente radical. E começa a falar um monte de besteira e não sei o que, atacar o governo, e o jornal é fechado e ele é preso. E ele é automaticamente expulso do Partido Comunista. Quando ele fica na prisão, ele começa a escrever, como o Lenin fez, o Stalin fez.
Aí ele volta, ele é solto, e esse é o erro de soltar Lula, soltar Mao Tse Tung, soltar Lenin, Stalin, soltar o Mussolini. Quando ele volta, ele já não é mais do Partido Comunista, que ele sempre foi a vida inteirinha. Vocês acham que o Lula, se o Lula fosse expulso do Partido dos Trabalhadores, o Lula ia mudar alguma coisa na cabeça dele, nas ideias dele comunistas? Vocês acham isso? Tem que ser muito inocente para acreditar isso, não é isso? Ele não mudou absolutamente nada, o Mussolini, que era já... Aí ele chega ali... Bom, aí ele sai do partido político e começa a criar um novo partido. E aí surge o partido que eu falei... Ai, torcicolo. Surge o partido... Eu tomo uns 40 tipos de suplemento diferentes, tá bom, pessoal, do Laí Ribeiro? Isso aqui é assim mesmo, é cansaço. Aí surge, então, o partido fascista, que é exatamente a mesma doutrina comunista, mas começa a brigar com o Partido Comunista dentro da Itália. Por causa dessas brigas, e aí ele mata os outros comunistas, aí os comunistas começam a chamar as pessoas que são violentas contra eles de fascistas. Daí a explicação, hoje, dessa esquerdalha comunista, chamar a gente, o Bolsonaro, de fascista, porque eles acham que os malvados são fascistas, violentos, porque o Mussolini realmente matou depois um monte de comunista. Do mesmo jeito que o Stalin na Rússia, ao chegar ao poder, ele foi colocado... Stalin foi o homem do lado do Mao Tse Tung que mais matou gente no mundo. Ele chega ao poder porque ele era um assassino do Lenin, do ditador anterior. Quando ele chega ao poder, a primeira coisa que o Stalin faz é matar todinho mais de 1.500 integrantes importantes, cabeças da cúpula do Partido Comunista. Ele matou próprios amigos comunistas, exatamente como o Mussolini fez. Só que eles falam, não, você é fascista porque não gosta de comunista. Imagina que nós somos, fascismo é de esquerda, porque nós lutamos contra o fascismo. Então, o Stalin matou todo mundo do Partido Comunista, amigo dele, quer dizer que ele não é comunista e tal? Então é exatamente a mesma coisa. Lembre-se do coletivismo, a ideia aí o Mussolini, na Itália, cria esse movimento chamado fascista, exatamente como o comunismo, é a única coisa que ele sabia, do jeito que o Lula aqui sabe, e ele chega ao poder. E aí cria aquela ideia, mesma ideia do Hitler, mesma ideia dos comunistas, aquele Estado forte que manda na vida de todo mundo, o povo ignorante, Duce, que é o líder, Duce é o líder, nosso líder, nosso herói, depois ele mata todo o povo lá. Então, é isso. Esse é o fascismo. A mesma doutrina do comunismo, a mesma forma de coletivismo de Platão. Então, nazismo, fascismo são formas de coletivismo. Tem livros aí espetaculares, mas não são livros populares, são livros que mal existem no Brasil para comprar. Eu posso depois indicar para vocês vários livros dessa linha que se contrapõem com todo o lixo que está dentro das universidades, nessas décadas todas, completamente diferente do que a esquerda diz, porque quem contou a história é a esquerda. A esquerda vai contar que os comunistas derrotaram os nazistas, que eles eram inimigos, os comunistas são os heróis do mundo, e é por isso que nós temos essa esquerda comunista no mundo que se acha uma maravilha salvadora. Só que comunistas e nazistas tinham um pacto para dominar o mundo, chamado Pacto Ribbentrop-Molotov, dos dois embaixadores da Rússia e da Alemanha, que tinham feito um acordo de dividir o mundo entre eles. Os nazistas percebem que a Rússia é um país extremamente rico, né, em riquezas naturais, em minérios, em tudo. O Hitler percebe que a Rússia é um país atrasado, que o exército é ruim, fraco, ele vai lá, invade a Rússia, dá um tombo na Rússia, como todo mau caráter assassino. Isso não quer dizer que as duas doutrinas não eram a mesma doutrina e doutrinas amigas e irmãs. Do jeito que eu brigo com meu irmão, você briga com seu irmão, mas vocês saem da barriga da mesma mãe, tá certo? Então a doutrina é exatamente a mesma. Então esse é o fascismo. A história deles chamarem a gente de fascista vem disso, de que o Mussolini, que sempre foi comunista, criou um partido porque não deixaram ele ficar no Partido Comunista. Tão ruim que ele era. Ele cria um outro partido comunista, põe o nome de fascismo, passa a perseguir os próprios comunistas, chega ao poder e ele passa a se tornar o principal ídolo de quem? Do Hitler. Aí o Hitler faz exatamente o nazismo
uns anos depois, inspirado no fascismo do Mussolini. Aí Hitler vai à Itália, vê aquela coisa toda, fica encantado, aquela coisa que oprime o povo, o Estado forte em cima do povo. Aí os retardados petistas chamam isso de nacionalismo. Mas, como eu disse, nacionalismo, coletivismo russo, comunista, também é nacionalista do mesmo jeito. Basta você ver a China, como ela é, também é nacionalista. Então, isso é coisa de doente mental, tá bom? Então, uma amiga outro dia perguntou aqui, ó, porque eu coloquei direita conservadora, liberal, progressista, anticomunista. Aí o pessoal não entende, porque a esquerda adotou esse nome, essa pauta progressista. Progressista para ele, como eu já disse, é enfiar o dedo um bumbum no do outro, é Jesus Cristo, a Nossa Senhora abortar Jesus Cristo, cheia de sangue, acabar com as igrejas, todo mundo transar na praça pelado. Para eles, progressista é isso. Eu fiz questão de colocar, porque para nós, nossa bandeira está escrito ordem e progresso. O progresso a que a gente tem que se preocupar e se referir é esse. Então, já indo mais adiante, o pessoal não sabe a diferença, pessoal, entre esquerda e direita. Eu não sabe o que é conservador. Então, conservador, a diferença da direita conservadora, pessoal, é que ela conserva o mundo como ele é, com os defeitos, que nem a sua casa. Sua casa pode não ser o palácio que você gostaria, mas é a sua casa e está boa. Se você destruir ela, você não consegue fazer outra. Dificilmente faz, não é isso? Porque é muito difícil. Imagina se tivesse um monte de gente, então, de outras famílias dando palpite dentro da sua casa. Assistam o filme Dr. Zhivago. Vocês vão ver como isso aconteceu. As pessoas têm as casas tomadas, foram colocado um monte de gente dentro das famílias, das casas, da sua família, da sua casa. Esse é o comunismo. Então, enfim, é mais ou menos isso, pessoal. A direita conserva o país como ele é, o nosso mundo, e vai arrumando aos poucos, igual a gente arruma a sua casa. E a esquerda não. A esquerda quer jogar uma bomba, destruir tudo. É isso, literalmente. Elas querem destruir o país, destruir tudo a nossa sociedade. E aí eles querem construir um país deles, que eles sonham que existe. Isso é utopia, é pensamento de criança. Eles não amadurecem, eles raciocinam como crianças e eles querem construir um mundo perfeito. E não existe mundo perfeito construído pelos seres humanos. Os seres humanos são extremamente imperfeitos, agressivos, violentos. Então sempre vai existir injustiça social, sempre vai existir desigualdade, maldade, mas a gente vai consertando, conservando e melhorando, conservadores. E os progressistas são esses que querem destruir, na cabeça deles. Progressista, essa palavra não é deles. É que nem meio ambiente. Não é eles que cuidam de meio ambiente, que nem eles querem dizer a Greta, aquecimento global. Eu sou especialista em meio ambiente. Então sou eu que falo sobre meio ambiente. Não é um ignorante de um jornalista, um lixo de um advogado aí, não. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Nazismo, fascismo, comunismo são formas de coletivismo que vem da doutrina de Platão. A direita de Bolsonaro vem de Aristóteles, que diz que nós somos seres individuais, que é o que interessa. Se eu quero trabalhar e ficar rico, é problema meu. Se eu quero ser dentista, mecânico, trabalhar, comprar uma casa para o meu filho, um carro para o meu filho, é problema meu. Na esquerda comunista, não, você não é direito, você não tem direito de fazer o que você quer com a sua própria vida, tá bom? Conservadores de direita, liberais, que acreditam em Deus, liberal, liberdade econômica para você fazer o que você quer com o seu dinheiro. Aqui, na esquerda comunista, o Estado cuidando, o governo cuidando da sua vida e do que você é e do que você quer, tá bom? É mais ou menos isso. Um grande abraço a todos, um beijo, fiquem com Deus, namastê, Deus abençoe vocês. Eu luto com você, mas respeito você, eu discordo de você, mas eu respeito você, menos comunista, estrelinha cor-de-rosa, pedrinha, enfim, todo mundo. O objetivo aqui é respeitar todas as religiões, fortalecer a identidade religiosa do país, cada um defender o seu Deus, entender que o seu Deus, a sua religião, é uma, não é outra, não dá para ter duas religiões, e assim a gente impede a entrada do comunismo ateísta, satanista, inimigo de Deus, inimigo dos seres humanos, inimigo da vida humana,
que mata, extermina seres humanos. A gente impede a entrada dessa doutrina quando cada um sabe direitinho a importância da religião e não se ofende quando eu falo que maçom é uma religião, espírita é uma religião, que não é cristão, cristão é outra religião, cristianismo é uma, espiritismo é outra, maçonaria é outra, e porque o Deus Gadu não é o Deus cristão, não é o Deus espírita, não é o Deus judeu, cada um, mas é um Deus só, não, isso é um pensamento infantil, né? De fé religiosa. Religião. Cada religião tem o seu Deus. Se você quer fazer parte de uma religião ou não, você tem que seguir aquele Deus daquela religião, tá bom? Um grande abraço, um beijo a vocês, muito obrigado a vocês pelo carinho, são quase 60 mil já, estamos chegando perto, e infelizmente é aquela história, as pessoas às vezes têm preguiça de assistir esses vídeos, porque não é fofoca, não é, né? Notícia, aconteceu, mas é isso que a gente tem que aprender para fazer o Brasil um país melhor para os nossos filhos e netos. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, muito obrigado pelo carinho, pessoal.